Afinal de contas, por que raios do satanás a Frelimo insiste em dizer que ela e o seu candidato ganharam as eleições de 9 de outubro de 2024, numa situação em que o povo moçambicano está nas ruas neste exato momento a repudiar os resultados eleitorais proclamados pelo Conselho Constitucional? E não só, entraram no jogo a comunidade internacional e não só, a comunidade local. Os Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, União Europeia e SADC já estão a dar distância da Frelimo e, inclusive, as Nações Unidas já recomendaram que se sentasse para que se batesse papo, visando com isso acabar-se com a onda de violência que se verifica. E esta violência, nós sabemos de onde é que parte, de onde é que vem e quais é que são os objetivos. Neste vídeo de hoje, eu vou dar a minha opinião com relação a isso, com vista que possamos entender o que é que realmente faz com que haja esta resistência e quais poderão ser as consequências caso a Frelimo não acate e que isto de facto desagrade aos países que eu citei aqui e às organizações que eu citei aqui. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos continuar. Boladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. A vitória de Daniel Chapo, fabricada em laboratório, precisa porque precisa ser. Isso é do agrado dos grandes senhores, porque conforme vocês sabem, Moçambique nunca foi um país que devesse ter tido o processo democrático. Isto é, Moçambique não devia ter sido um país democrático. Devemos ter continuado com governo único. E isto me leva a uma questão. Por que que se matou Samora? Uma das grandes questões que eu entendo que tem um Estado por detrás da morte de Samora é pelo facto de o poder dentro do partido Frelimo ter se entendido que fosse uma coisa vitalícia, que é a pessoa só largava o posto por morte, razão pela qual dentro da Frelimo houve dois presidentes que teriam sido assassinados. O primeiro, antes de ser presidente de Moçambique, quando ia ser presidente de Moçambique, foi assassinado. O primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Chivambo Mondlane. Depois assassinou-se Samora Machel. E como forma de poder sustentar essa minha forma de ver a questão de sucessão e poder dentro do partido Frelimo, olha o tanto de tempo que Joaquim Chissano ficou na presidência antes de se entrar para o processo de eleições. Joaquim Chissano, não tivéssemos entrado no processo de eleições aqui, ele estaria presidente provavelmente até hoje, uma vez ele estar vivo até aqui. E foi graças a Joaquim Chissano que o país caminhou à desgraça, porque logo que ele entrou, segundo como contam aqueles que viveram antes de mim, as empresas que havia foram todas conduzidas à falência. Muitos cidadãos que tinham propriedades foram arrancados por todo e qualquer cidadão que se dizia frelimista. Por isso, aqueles que eram empresários no passado não gostam de Chissano e da sua família, principalmente do partido Frelimo, por causa daquilo que aconteceu, aquilo que eles viveram nos anos passados. Feliz ou infelizmente, a Frelimo precisou aceitar que Moçambique se democratizasse. E a democratização dizia: nós temos que ser um país que eleja os seus governantes. Infelizmente, a Frelimo não estava com bases feitas suficiente para poder se colocar como uma organização digna de respeito do povo moçambicano. Com o uso do poder que tinha na altura, que são as mídias, teria distorcido toda e qualquer informação. Eu cresci odiando todo e qualquer cidadão que fosse dar nome, até que eu ganhei consciência e disse para mim: não pode ser verdade que durante 16 anos as mortes tenham vindo de um lado e não do outro. Por isso, logo que eu comecei a sentir que já tivesse idade para votar, nunca votei na Frelimo. Em nenhum momento da minha vida votei na Frelimo. E jurei uma coisa comigo mesmo: não vou me meter com política, não pelo menos enquanto a política moçambicana for isto que nós vemos. Porque a política moçambicana vive de sangue. No dia 9 de outubro de 2024, nós fomos às urnas para podermos escolher aquele que seria, aquele que vai ser e deverá ser o nosso presidente pelos próximos 5 ou 10 anos. E eu particularmente fui escolher Venâncio Mondlane. E eu quero acreditar que a maior parte do povo moçambicano fez isso, apesar do laboratório ter fabricado outros resultados. O Conselho Constitucional não conseguiu sustentar de maneira agradável, de maneira clara, de maneira convincente a vitória do partido Frelimo. A verdade é que o partido Frelimo teria sido decretado vencedor pelo Conselho Constitucional. Infelizmente, a partir de então, nós vivemos uma onda de violência. O que nós vemos foi uma violência que hoje se diz que já se descobriu que a violência foi iniciada pelo regime Frelimo, usando a Polícia da República de Moçambique, uma força estatal, para poder sustentar aquilo que são os seus desejos. Abriu-se lojas, rebentou-se negócios e nestes dias em que nós nos encontramos, os comércios locais não estão a funcionar. E uns que estão a funcionar, funcionam a meio gás. Com exceção de alguns negócios
negócios de lá do centro da capital de Moçambique, Maputo. Então, com tanto de desgraça e o povo moçambicano a reportar tudo, a relatar tudo, o povo dos outros países já vê o sofrimento do povo moçambicano, os órgãos de comunicação social de fora de Moçambique começam a reportar as coisas do jeito como elas precisam ser reportadas, porque elas chegam de certa forma e cobram, exigem desses órgãos de comunicação social que essas coisas sejam divulgadas do jeito como elas chegam. Os órgãos de comunicação social de fora de Moçambique começam a dizer que a Frelimo está sim a fuzilar pessoas. Feliz ou infelizmente, eu tenho visto uma patrulha de polícias que, infelizmente, tem recorrido a disparos para poder dispersar as pessoas. E nesses disparos, meus caros irmãos, alguns irmãos acabam sendo alvejados. Perdi um amigo vizinho aqui por causa disso. Há relatos de mortes por carbonização, fuzilamento, onde a polícia só chegava para regar pessoas a bala. Não dizia absolutamente nada. Não dissuadia as pessoas para que parassem de fazer o que elas estivessem a fazer. Chegava com uma missão clara: aniquilar as pessoas. Nas cadeias, a penitenciária agrícola de Mabalane é um lugar muito pacato e as pessoas que lá estavam não são pessoas que tinham necessidade de fugir. Não tinham, porque aquilo é uma penitenciária aberta. Reclusos que se comportam bem em Mabalane acabam vivendo fora e, inclusive, alguns reclusos de dentro da cadeia têm família fora da cadeia. O que significa que aquela é uma cadeia muito leve que não crucifica os seus reclusos. A população reclusória por lá não vive tão mal assim ao ponto de ter que merecer aquilo. O que acontece é que há relatos de que aqueles manos irmãos nossos teriam sido também aniquilados porque se entende que eles tenham participado do projeto de fuga, que nem sequer aquele projeto de fuga fosse projeto daqueles reclusos, mas eles teriam sido obrigados simplesmente para poderem fazer parte de uma narrativa. Com isto tudo exposto, a comunidade internacional começa a ficar esperta. Países e organizações como SADC, União Europeia, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra começam-se a distanciar daquilo que são os resultados do partido Frelimo. Embora a SADC tivesse dito alguma coisa num passado não tão distante assim, mas de maneira precipitada voltou atrás das suas palavras e parece estar a andar em conformidade com aquilo que o povo moçambicano merece ouvir. Não que o povo moçambicano deseja ouvir, mas merece ouvir. Agora, por que eles insistem nisto? Eles insistem nisto porque ainda acreditam ter o poder da comunicação, mas eles não entendem que tudo aquilo que é estratégia de comunicação do partido Frelimo não vai funcionar. Por quê? O povo já não quer mais ouvir. Eles usam alguns órgãos de comunicação social privados para morderem e soprarem. Como consequência, alguns órgãos de comunicação social privados já não podem entrar em algumas zonas. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas em que os órgãos de comunicação social vão para lá e que depois não divulguem a notícia do jeito como esses órgãos escolheram. A televisão de Moçambique, TVM, é obrigada a ter que tirar aquela esponja no seu microfone para poder entrevistar as pessoas sem aquela esponja, para que as pessoas não se apercebam de que trate-se da TVM. Então, a sua estratégia de comunicação, de marketing, de propaganda sobre este assunto acaba falhando. Então, aqueles que são as pessoas que eles visam impressionar e mostrar que está tudo sob controle, acabam vendo desgraça e vendo estas desgraças aqui e vendo esta desgraça aqui, acabam de certa forma ligando para algumas pessoas que eles acreditam que tenham capacidade e poder de parar com isto tudo e negociar com as pessoas. Isto é, informar as pessoas que vem desgraça aí. Com isto tudo, com estes países e organizações internacionais a darem step back, que é passos para trás, há muito mais entidades que hão de voltar atrás nas suas palavras ou que hão de se pronunciar pela primeira vez com relação aos resultados eleitorais em Moçambique. Então, meus caros irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós não devemos desistir. Existe uma coisa chamada Constituição da República. A edição de 2018 nos garante que nós devemos a todo custo resistir a tudo o que ferir a nossa integridade, aquilo que for ilegal, aquilo que não nos representar, aquilo que não nos satisfizer. Devemos resistir. Então, isto aqui que nós estamos a fazer, resistir à ocupação e dominação total e completa de um regime ditatorial que viva de sangue tipo vampiro, é uma coisa que a Constituição já prevê e diz que nós devemos fazer. Então, devemos continuar fazendo isso, reclamar de maneira educada, legal e muito bem organizada. Devemos salvar as nossas forças de defesa e segurança com vista a que
eu, particularmente, me ofereço, eu sempre disse que esta vai ser a minha luta no próximo governo. Assim que Venâncio Mondlane tomar o poder, vocês sabem, eu não sou partidário, sou apartidário, eu sou moçambicano, estou aqui pelo povo moçambicano. Assim que Venâncio Mondlane assumir o poder, eu estarei do outro lado da oposição, eu continuarei sendo oposição. Isso para poder equilibrar as coisas. Por quê? Eu quero que o polícia tenha assistência médica e medicamentosa até pelo menos no segundo ano mais tardar do governo de Venâncio Mondlane. O médico e o enfermeiro possam ter salários bons. O professor possa ser bem pago. Esses todos aqui que trabalham nos setores mais críticos precisam ter assistência médica e medicamentosa e serem os primeiros a serem pagos e terem facilidade de fazer empréstimos em bancos, comprarem viaturas, construírem casas, comprarem terrenos e tantas outras coisas. Irmãos, precisamos desenvolver o nosso país e não vamos desenvolver com um governo corrupto, ladrão, assassino que suga os recursos e, na pior das situações, o sangue do próprio povo. Nós não queremos isso. Se o governo de Venâncio Mondlane ascender, acreditem, meus caros irmãos, eu estarei de olho para poder ver defeitos desse governo e começar a expor esses defeitos, visando forçar a correção desses erros para que nós, enquanto cidadãos, donos disto, donos dos recursos, donos deste território, continuemos sendo os únicos a ganhar vantagem. Então, esta comunicação aqui eu faço exatamente porque Venâncio é a oposição certa, é a pessoa certa, é a pessoa indicada para poder conduzir Moçambique a um destino de dar inveja. O que eu quero que você faça neste exato momento é clicar no like, inscrever-se, ativar o sino de notificações e, por favor, assista as minhas lives, porque as minhas lives são lives que sustentam-me, são lives que funcionam como uma forma de eu poder me sustentar, ok? Então, nas minhas lives, sempre que eu faço live, eu deixo lá alguns números através dos quais você poderá apoiar com qualquer valor para poder tornar este projeto viável. E, irmãos, eu estou aqui à espera de mais assuntos para poder vos apresentar. E ainda hoje nós teremos mais um vídeo sobre a eletricidade de Moçambique que foi visitada pelo povo moçambicano. Por agora é tudo. Nós nos voltaremos a ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.